Bom dia, Senhor meu Deus maravilhoso. Bom dia, Senhor Jesus maravilhoso. Povo de Deus, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Glórias e glórias ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Amados de Deus, hoje nós iremos meditar em Atos dos Apóstolos. No capítulo 15, versículo 22. Mas antes vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dê discernimento, amém? Para que nós possamos entender a palavra de Deus, colocar em prática todos os dias de nossa vida. Glória a Deus, Senhor meu Deus. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de estar lendo a palavra do Senhor, de estar meditando na palavra do Senhor. Pai, abre nossos olhos espirituais, toca, Senhor, nos nossos ouvidos, no nosso coração. Prepara, Senhor, a nossa alma. Enche, ó Deus, o nosso coração com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo maravilhoso. Pai, nos renova. Renova, Senhor, a nossa fé, a nossa força. Nos dá sabedoria, Papai querido, para entender a palavra do Senhor. Pai, abençoa este pai, abençoa esta mãe, abençoa os filhos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E que hoje, ó Pai, se tiver alguém preparando, Senhor, fazer mal para outras pessoas, que essa pessoa venha se arrepender, Deus, que ela venha se arrepender e ser alcançada pela graça do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pai, esta é a nossa oração e nós te agradecemos. Nós te agradecemos, ó Pai, por este momento maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22, vai dizer assim: a decisão enviada a Antioquia. Amém? Então apareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabas, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vós têm perturbado, com palavras transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem chegados a pleno acordo eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois apareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais.
que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Glórias e glórias ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amados de Deus, aqui nós vemos que houve uma reunião e alguns irmãos da fé foram convocados a estar com Paulo e Barnabé. No versículo 22 do capítulo 15 vai dizer que Judas, chamado Barsabas, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, foram convocados a estar com Paulo e Barnabé. No versículo 23 vai dizer: escrevendo por mãos deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Aqui, amados de Deus, a igreja está trabalhando em comunhão. A igreja está trabalhando em comunhão. Houve uma reunião, houve uma decisão de enviar Judas e Silas para acompanhar Paulo e Barnabé nesta jornada. E assim acontece, amados de Deus, nos dias de hoje. Vários pastores e outras denominações trabalham com meios diferentes, presbíteros, bispos, amém, diáconos. Eles enviam pessoas na qual surgiu uma reunião e convocaram pessoas para cuidar das pessoas que necessitam de ter conhecimento da palavra de Deus, para que não venhais a andar em confusão de espírito. Nos dias de hoje acontece também desta forma. Homens e mulheres levantados para auxiliar o povo a andar no caminho santo, no caminho do nosso Senhor Jesus. E a palavra vai dizer, amados irmãos, que quando eles receberam essa epístola e a leram para eles, eles se alegraram. No versículo 30 vai dizer: os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Aqui houve mais uma vez uma reunião. No versículo 31 vai dizer: quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Glória a Deus.
Então, amados de Deus, o servo de Deus, ele todos os dias ele se prepara para ensinar. Ele se prepara para exortar os irmãos a continuar andando no caminho do nosso Senhor Jesus, para não perder a salvação. Amém? Então, os irmãos enviados a pregar o Evangelho, a ensinar a palavra de Deus, eles vêm com o coração cheio da presença de Deus, depois dessas reuniões, para poder exortar os irmãos a continuar perseverando no caminho da salvação, o caminho que leva à vida eterna, que é o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? E tudo isto que Paulo, Barnabé e os demais irmãos, Judas, Silas, estavam fazendo, é exatamente seguindo os exemplos do nosso Senhor Jesus. Em Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 24, vai estar falando da missão dos 70, onde o nosso Senhor Jesus envia mais 70 pessoas para ir evangelizar. A mensagem diz assim: depois disto, Lucas capítulo 10, depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez as seguintes advertências: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leves bolsas, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciar-lhes a vós outros: está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, sai pelas ruas e clamai até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabendo que está próximo o reino de Deus, digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então aqui nós vemos que eles se reuniram e estão seguindo os exemplos do nosso Senhor Jesus. Seguindo os exemplos do nosso Senhor Jesus. Anunciando o Evangelho e ensinando o povo a andar no caminho santo. Amados de Deus, paz seja convosco. Amanhã, sexta-feira, estaremos meditando na última mensagem do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. A segunda viagem missionária, separação entre Paulo e Barnabé.
versículo 36 ao versículo 41. Amém? Eu espero que os irmãos tenham gostado desta mensagem. Aquele que tiver gostado e está nos acompanhando na leitura de Atos dos Apóstolos, compartilhe com o irmão, com o amigo, curte, para que o YouTube venha ver que todas essas mensagens de Deus é necessária para que você continue firme no caminho do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.